Olá, estudantes do 7º ano! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos falar sobre estatística, inclusive sobre algumas medidas de estatísticas. Portanto, é importante vocês se lembrarem sobre o que se trata a estatística, sobre o que significa média na estatística e ainda como calcular essas médias, ok? Bom, a estatística, ela é uma área da matemática que serve para coletar, analisar e organizar os dados. Portanto, a estatística ela está inserida em outras áreas, várias outras áreas, como por exemplo, as ciências da saúde e ciências biológicas. Nas ciências biológicas, a estatística recebe um nome especial. Ela é chamada de bioestatística. Bom, a estatística, ela possui várias definições. Ela pode, por exemplo, ser definida como sendo a coleção de informações numéricas ou dados. Pode ainda ser definida como sendo medidas resultantes de um determinado conjunto de dados, como, por exemplo, as médias. E ainda pode ser definida como sendo métodos usados na coleta e interpretação de dados. Nesta situação, nós vamos falar apenas da estatística relacionada com a segunda definição, já que vamos falar sobre médias. Bom, vamos pensar então em uma situação bem prática do nosso dia a dia. Provavelmente, ao assistir um jogo, você já percebeu que é muito comum, por exemplo, no vôlei, no basquete, os narradores destacarem a altura média dos jogadores de cada equipe. Mas você já parou para pensar como é que podemos calcular a média desses jogadores, da altura desses jogadores? Vamos pensar? Bom, por exemplo, um jogo de basquete. Para calcular essa média, nós temos que saber o total de jogadores desse time. Num jogo de basquete, nós temos 5 jogadores. Portanto, nós vamos ter que saber a altura de cada um desses 5 jogadores. Na sequência, depois que eu sei a altura de cada um desses jogadores, eu posso organizar essas informações por meio de uma tabela ou por meio de um gráfico. Organizar essas informações por meio de uma tabela ou um gráfico também faz parte do estudo da estatística, ok? Bom, agora que eu organizei, eu vou pegar todos esses valores, todas essas alturas e vou somar, tá? Então, fazendo a soma, eu vou chegar a um resultado total ou um resultado final e vou pegar esse resultado final e vou dividir pela quantidade de valores adicionados. Então, como eu tenho 5 valores, eu vou pegar essa soma final e vou dividir por 5. Olha lá, somei as 5 alturas, deu 10,10. Na sequência, eu pego esse 10,10 e divido por 5. Lembra de onde que saiu esse 5? Como são 5 alturas, 5 jogadores, eu vou dividir a soma final por 5, ok? Dividir deu resultado 2,02. Então, isso significa que a altura média do time é de 2,02 metros. Então, essa seria a média, ok? Bom, então no cálculo da média aritmética, nós sempre vamos adicionar todos os valores e vamos dividir pela quantidade dos valores adicionados. Lembrando que esse é o cálculo da média aritmética. Existem outras médias que também serão estudadas na estatística. Neste vídeo, falamos sobre estatística, sobre medidas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.